galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo especial Miracoman, pelas mãos do mestre, do barbudo, do mago Alan Moore. Conclusão na edição número 16 da passagem desse britânico pela série Miracoman. Aqui no Brasil, saiu pelo preço de R$ 7,90. Temos aqui arte do John Tottenham, mas começou com o Gary Leach. Tem histórias do Alan Moore, né, nessa publicação de 1982, e também do criador do personagem, com histórias lá da década de 50 e 60, além de vários extras. Depois, Neil Gaiman acaba assumindo a publicação. Eu vou contextualizar um pouquinho, galera, as publicações aqui de Miracoman. Ele é um personagem que foi criado na década de 50, teve histórias entre os anos 50 e os anos 60. Aliás, um grande plágio, uma cópia do Shazam, Capitão Marvel, né? Grita Shazam e se transforma num deus praticamente, um super-herói super poderoso com poderes de 6 deuses. Tem a família Marvel e Miracoman é a mesma coisa. Mas em vez de ele falar Shazam, ele fala Kimota, que seria Atomic, ao contrário. E ele acaba se transformando num super-herói muito poderoso. Tem também a família Miracoman, mais plágio que isso não existe. Galera, olha só, essas histórias do Alan Moore foram feitas no ano de 1982, mas até eu chegar nas histórias em si, nós temos que lembrar que Neil Gaiman acabou assumindo os direitos dessa publicação, entrou numa batalha judicial com Todd McFarlane, que é o criador de Spawn. Ele ganhou essa batalha judicial e vendeu os direitos de Miracoman para a Marvel Comics. Só que o Alan Moore proibiu que o nome dele constasse da publicação. Então aparece apenas escritor original. Voltando ali aos anos de 1982, resolveram retomar a publicação de Miracoman, que estava ali no limbo. Então esperava-se que o Alan Moore, que foi escalado para escrever essa publicação, ele fizesse uma espécie de apresentação do personagem, uma nova origem, recontar a história do Miracoman. Mas ele não fez isso, pelo contrário, foi uma espécie de continuação das histórias da década de 50 e 60, sem desconsiderá-las, pelo menos de uma forma, né, diferente, para falar, isso aqui não vale. Ele fez um joguinho ali dentro da publicação que eu vou comentar com vocês. Então, galera, eu vou soltar spoilers sobre esse especial. Quem não leu e pretende ler essa obra, infelizmente não veja esse vídeo, se bem que vale pela curiosidade, porque essa é uma obra revolucionária. Ela basicamente deu início aos quadrinhos adultos. Tudo começou com o Miracoman, até esse lance de mais violência nos quadrinhos, algo mais explícito que a gente não via. Então, começando agora os spoilers. Miracoman é composto por basicamente 3 livros. O livro 1, Um Sonho de Voar, o livro 2, A Síndrome do Rei Vermelho, e o livro 3, que é o Olimpo. No livro 1, nós somos apresentados aos personagens dessa trama. Mike Moran, que é um jornalista freelancer, alter ego do Miracoman, casado com Alice. Ele tem um corpo nada atlético, né, barrigudo, de óculos e tal, mas ele tem diversos sonhos com um herói bonitão, loiro, esbelto, que acaba salvando a humanidade. Obviamente eu não vou entrar em detalhes sobre tudo o que ocorreu no livro 1, mas ele acaba reencontrando o Kid Miracoman, John Bates, que formou um conglomerado, muita grana, e o Mike Moran começa a reparar que ele não está na sua versão humana, mas ele se manteve na sua versão super poderosa. E ele fala, tem algo errado aí. Galera, aí o bicho vai pegar. Além disso, nós temos Alice grávida, mas não do Mike, que é o marido dela, mas sim do Miracoman. Isso gera um conflito muito grande entre os dois, porque o Mike não se vê como o Miracoman. Ele fala, como é que eu vou disputar, inclusive com um deus, né, um super-herói super poderoso, e eu, né, um mero freelancer aqui, querendo disputar o amor da minha esposa. Então isso acaba gerando um conflito. No livro 2, A Síndrome do Rei Vermelho, uma clara referência ao rei de Alice no País das Maravilhas, nós vamos ter a origem real do Miracoman. Então, o que o Alan Moore fez? Ele pegou aquelas histórias da década de 50 e 60 e colocou como fosse um implante dentro da mente do Miracoman, como ele tivesse vivido aquelas aventuras dentro do seu sonho.
O Miracoman, assim como toda a família Miracoman, Kid Miracoman e a Miracle Woman, eles são frutos de um projeto de laboratório, o projeto Zaratrusta, criação do Dr. Gargunza. Esse Dr. Gargunza, ele almejava a vida eterna, ele habitar um corpo perfeito, por isso ele criou o Miracoman, assim como a família Marvel. Família Miracle desculpa. O plágio é tão grande que até a gente se confunde. Então, nós vamos ter um foco no livro 2, basicamente nessa relação de criação do personagem e o confronto que o Miracle terá com o Dr. Gargunza. Já no livro 3, Olimpo, uma raça alienígena que, na verdade, tenta organizar o mundo, sabe? Fazer com que as coisas se tornem cada vez mais evolutivas, se encontre numa espécie de ideal de perfeição. E o Alan Moore vai ter que lidar com o nascimento da sua filha, a filha dele que nasce já mega inteligente, totalmente independente, voando com superpoderes. A Liz fica totalmente enlouquecida. E nós vamos ter novamente um confronto com o Kid Miracle. Essa obra influenciou diversos materiais posteriormente. Se hoje nós lemos Authority, Supremos do Mark Millar, aquela violência mais explícita, tudo se deve à obra Miracle. Mas essa obra vai além, porque ela não mostra uma violência gratuita. Inclusive, uma das mortes que eu vou mencionar aqui, ela choca. Ela é realmente pesada. Eu lembro quando eu li essa obra em scan, lá no final da década de 90, a minha cabeça explodiu. Eu fiquei chocado. Eu falei, esse quadrinho é uma das melhores coisas que eu já li na vida. Tamanho o impacto que ela me causou. E obviamente hoje, com você já ter lido várias histórias que tem esse plot, esse mote de violência e tal, você acaba perdendo um pouco dessa novidade que seria Miracle. Mas para mim, na época que eu li, realmente foi algo chocante. E quando eu reli, ainda assim, ainda que tenha perdido um pouco desse impacto, a cena de enfrentamento entre o Miracle e o Kid Miracle, até hoje, ela assombra. Eu vou entrar no mérito por quê. Bom, galera, fechando aqui com o Olimpo, nós temos ali a derrota do Kid Miracle, e depois eu vou entrar em pontos que me agradaram demais nessa história. E o Miracle, na verdade, ele vai criar um mundo ideal. Ele é o verdadeiro Umberschman, sabe como é que pronuncia aquele termo em alemão, que representa o Superman, né? Que seria o líder, que se tornaria o líder, tá? O ser perfeito que vai ditar as regras. E ele acaba consertando a Terra. Porque se você reparar, nesse universo de Miracle não existe super-heróis. Somente ele e o Kid Miracle e tem essa raça alienígena. Então a população terrena não está acostumada com super-heróis. Aquelas histórias da década de 50 e 60 que não foram ignoradas pelo Alan Moore, na verdade são um implante dentro da cabeça do Miracle. Ele viveu aquelas aventuras, mas num sonho. Então a população, na verdade, nem sabe o que é um super-herói. Eles aparecem, a galera sai tremendo de medo. E nessa construção do livro 3 do Olimpo, o Miracle ele tenta colocar a perfeição, os seus ideais de perfeição dentro da Terra. Ele, inclusive, constrói o Olimpo dele nos céus, uma estrutura gigantesca com quilômetros. Tem aqui o desenho dela, olha só. Aliás, que arte do John Tottenham. Colorização espetacular também. A gente tem nessa edição que valoriza ainda mais tanto a arte do Gary Leach, que começou a desenhando, e depois o John Tottenham, que assumiu, né? Ele que foi desenhista do Monstro do Pântano junto com o Alan Moore. E ele cria esse mundo ideal. E você percebe que é uma perda da humanidade do personagem quando ele vai conversar com a sua esposa, a Liz, e tenta falar, olha, eu posso fazer tudo por você, venha pra cá, vamos viver comigo. E ela, tipo, não, eu não quero ver você. Tipo, ela tem um certo asco do personagem. Então mostra que mesmo nesse mundo ideal, o Miracle acaba se tornando uma espécie de ditador. Não um ditador do mal, sabe? Mas ele vai colocar as regras dele do que ele acha que é o melhor pro mundo. Galera, é uma história muito bem construída. Alan Moore, fodaço. Agora vamos aos pontos que mais me chamam a atenção dentro dessa publicação. São os combates, sem dúvida, do Kid Miracle com o Miracle. Primeiramente, a gente tem um combate muito agressivo, já nas primeiras edições entre os dois. Galera morrendo ao redor, todo mundo
estribuchando, e você sente que o personagem não vai dar conta, né? O protagonista, o Miracoman, não vai conseguir vencer o Kid Miracoman, que ganhou forças porque ele acaba habitando a Terra como o Kid Miracoman. Né? Ainda que ele não saia atuando como super-herói. Na verdade, ele está ganancioso, ele quer ser o único super-herói da Terra. E depois nós temos esse primeiro confronto e o Miracoman consegue que ele volte à forma de criança, que é o Kid Miracoman, que é uma criança. E a abordagem feita em cima do Bates é muito interessante, porque ele é um moleque muito introvertido, tímido, e ele fica numa espécie de estado catatônico. Ele começa a ser tratado numa clínica, uma enfermeira dá muita atenção para ele, mas os moleques que estão ali, aquela coisa de juventude, começam a fazer bullying e até ultrapassam os limites. E ele já está cansado de ser assediado por esses garotos. Até que o momento que eles vão para pegar o moleque e fazer o que vocês estão pensando. Naquele desespero, e ele já sabendo que ele não poderia libertar o Kid Miracoman, mas seria a única forma dele se livrar daquela situação, ele liberta o Kid Miracoman. E essa construção dessa tensão, você sente a tensão no personagem, você vê como o Alan Moore é foda. Você consegue sentir o personagem sofrendo que a única saída dele é chamar o Kid Miracoman. Então ele fala a palavra Kimota, se transforma no Kid Miracoman, cabeça da molecada voa para tudo que é lado. E a enfermeira que cuidava dele, e era uma das únicas pessoas que realmente tratava ele com carinho, presencia isso. E ela chega e fala assim para ele chega, vê né, que ela presenciou, testemunhou tudo, ele cata ela pelo pescoço assim e fala: você foi a única pessoa que realmente me deu um tratamento digno, algo nesse sentido. Então, né, solta ela, daí ele sai caminhando, aí parece, ele vira de lado e fala: vão achar que eu sou frouxo. Vai e mata a mulher. Cara, é muito foda isso daí. É simplesmente demais, cara, demais. Assim, eu me chocou aquilo. Eu falei, cara, esse cara esse personagem é uma das coisas mais cruéis que eu já vi nos quadrinhos. Ele é insano, ele é serial, sabe? A matança que ele causa é de um genocídio tamanho, principalmente no segundo combate que ele tem. Porque quando ele se transforma novamente no Kid Miracoman, ele sai devastando o planeta. Eu mostrei numa resenha de aquisições, aquelas breves resenhas que eu faço, a cena em que ele destrói, eu vou mostrar aqui, vai ter imagem, destrói tudo, pessoas com cabeça empaladas, sem pescoço, crianças mortas, arame farpado, uma destruição insana. E nesse combate, olha que foda, galera, como o Alan Moore é foda, e é uma cena muito chocante. O Miracoman consegue vencer o Kid Miracoman e volta à forma de criança, né, o Kid Miracoman. E ele tá totalmente assustado, e eu nunca vi isso nos quadrinhos, sério. Ele tá confortando o moleque fala, você conseguiu resolver o problema, né? O Kid Miracoman tá preso, nós não vamos deixar mais isso acontecer. E o Miracoman tá todo arrebentado, ele tá segurando o moleque e acariciando ele. E daí ele fala assim, a gente não vai deixar mais ele fazer nada de mal. E pega a cabeça da criança que é inocente e estoura ela. Galera, olha que foda a coragem que o Alan Moore teve de fazer isso em 1982, quando não existia esse tipo de história mais adulta. Ele levou o personagem principal da trama, que é um herói imaculado, a matar um inocente para evitar problemas maiores. E aparece daí o Miracoman caindo em choro, assim. Galera, não tem como você não ler e não se comover, você sentir a emoção, a ação, como eu diria, extrema do personagem e realizar aquele ato de ter que matar um inocente para que novas mortes não ocorram. O personagem cai em prantos, tal. Acho que vocês estão vendo as imagens aí. E, pô, galera, é sensacional essa série. Ela é espetacular, é um marco nos quadrinhos.
Eu indico demais. Que nota que eu dou para Miracoman? Eu dou uma nota 1000. Eu acho épico, eu acho insano a construção dos personagens, os conflitos deles, essa raça alienígena que por um certo momento você acaba achando um pouco confusa, a introdução desses personagens, da filha do Miracoman, mas tudo depois se fecha com esse Superman, né, o Umbermesh, não sei se é essa a pronúncia certa em alemão, tudo isso muito bem relacionado. Então, galera, eu indico demais Miracoman, espero que vocês tenham curtido esse especial. Fica a dica. Vamos esperar se a Panini lança o encadernado ou não, apesar que eu curti no final das contas essa publicação nesses moldes de mensal. Claro que encadernado é sempre melhor, mas valeu a pena. Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que ele tenha ajudado você de certa forma. Curta, se inscreva, compartilhe, comente.